Fala galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do Bons Tutoriais. Eu sou o Victor Brito. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui e nós vamos hoje aqui começar a nossa segunda aula do curso de Photoshop. Espero que vocês tenham gostado das últimas. Nessa videoaula estarei mostrando para você como abrir um arquivo, como criar um arquivo novo, fechando arquivos, ok? Salvando arquivos para a web, salvando arquivos para impressão. Essa será o conteúdo da segunda aula. Então vamos começar, pessoal. Aqui está o Photoshop CS6 que eu estou usando, não tem nenhum arquivo aberto. Vou criar um arquivo novo a partir de agora. Clique em File, New, né, para você criar um arquivo novo, Ctrl N, você pode usar o atalho no seu teclado, Ctrl N. E aí o Photoshop abre uma janela de diálogo, que é onde você pode definir algumas opções para o seu documento. O Photoshop automaticamente ele já mostra para você algumas definições por padrão, ou você pode fazer algumas definições que você pode usar, né, customizada para o seu tipo de arquivo. Eu vou explicar para vocês aqui para que serve cada opção. A primeira opção é a opção de nome, né? Vamos dar um nome para o nosso arquivo. Arquivo, né? Nada melhor do que um nome bem criativo. Arquivo. Em present, né, que é aquilo que eu falei para vocês, é os arquivos já pré-definidos do Photoshop. Ele já tem arquivos pré-definidos para web, para mobiles, né, vamos dizer celulares, tablets, filme e vídeo, custom é onde você cria o seu arquivo, ok? Papéis internacionais, fotografia, papéis com os padrões dos Estados Unidos e por aí vai. No nosso caso, eu vou mostrar o International Paper, né? Quando a gente deixa a seleção International Paper, ele já deixa automaticamente aqui alguns tipos de papéis, né, que são padrões internacionais, que a gente pode usar para criar pôsteres, criar até montagens em folha sulfite. Por padrão, ele já deixa aqui o A4, você pode escolher em size, o A4, A6, A5, A3, e aí você pode escolher por qual, dependendo do projeto que você vai fazer. No nosso caso seria um A4. Okay? Em um edit ele já deixa o tamanho certinho, 210 milímetros. Você pode definir aqui também outros valores. Caso você esteja acostumado a medir por pixels, né? Que seria para o web, você deixa em pixels, ele converte automaticamente. Vamos voltar para milímetros. Height, né, a altura, 297 milímetros, resolução. Essa é uma das áreas mais importantes que você deve se atentar. No caso, né, caso você vá fazer algum arquivo para impressão, a resolução sempre tem que estar acima de 300 dpi, sempre acima disso. Abaixo de 300 pode dar complicações na hora de impressão, né, vir com a cor borrada, a foto vir toda cheia de quadradinhos, né? O mais conhecido como aquela foto pixelizada. E aí o seu arquivo vai sair mal, né? Seja o cartão de visita, seja até uma fotografia, vai sair com alguns erros de impressão. Então a resolução sempre em 300 dpi. Impressão sempre. Ok? Em Color Mode, sempre o Photoshop aqui ele deixou em RGB, mas está errado. Para impressão você tem que usar sempre as cores CMYK, né? Que seria ciano, magenta, yellow e black, né? E o que são essas cores, Victor? Essas cores são as cores de todas as impressoras padrões, desde a impressora que você tem em casa até uma impressora de uma gráfica, né? Hoje em dia muitas gráficas usam esse padrões de cores, né? Apesar que foi um dos primeiros a ser usado, hoje em dia tem muito mais que isso, existem muitas impressoras avançadas, mas o padrão de cores para impressão é sempre esse, CMYK, para que você não tenha nenhum erro de cores, porque no monitor a cor é de um jeito, quando você vai imprimir sai de outro. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Então, para que não haja problemas de impressão, para que as cores não saiam erradas, né, você tem que sempre usar o padrão CMYK para a impressão. Ok? Em Background Contents, pode deixar em white, que seria o background das layers, a gente não vai mexer, isso aí a gente pode manipular no arquivo, ok? Aqui opções avançadas não precisa de alterar.
E antes de a gente criar o nosso arquivo em A4, eu vou mostrar para vocês o pré-definição web também que o Photoshop tem. Você pode clicar aqui em Present, colocar web, automaticamente ele já redefine todas as opções aqui da caixa de diálogo. Por exemplo, size, ele já coloca um tamanho de um monitor, 800 por 600, 1024 por 768, que isso são resoluções reais de monitores que existem hoje em dia, que você pode usar para o tamanho da sua imagem. Né? E a resolução aqui, ó, como você pode ver, ele já deixou 72 dpi. Mas peraí, Victor, você me fala que 300 dpi é o melhor que tem, agora você vem me mostrar que 72 é bom? Que bruxaria é essa? Não, então pessoal, olha só, 300 dpi é para impressão. Agora em projetos web, você vai apresentar isso num celular, você vai apresentar isso num tablet, vai apresentar isso no monitor, na televisão. Para isso não tem problema, 72 dpi é o essencial. Acima disso, a imagem só vai ficar pesada e não vai ter diferença nenhuma. Então 72 dpi já é o essencial para você criar o seu projeto web. Vamos dizer assim, no geral, o seu projeto digital. Sempre 72 dpi já é ótimo. E o Color Mode também é outra coisa que é muito importante. Sempre deixar em RGB. O que é RGB, Vitor? É Red, Green e Blue, que é as cores do monitor, ok? Que serão vermelho, verde e azul, que são as cores padrões de monitor, e por aí vai, para qualquer dispositivo digital, qualquer um, televisão, celular, tablet, qualquer um, ok? Vamos voltar aqui para o nosso A4, International Paper, A4. E aí vamos clicar OK para criar o nosso novo arquivo. Viram só? O novo arquivo foi feito. Uma coisa que vocês têm que... Por exemplo, você cria um arquivo novo e você esqueceu de trocar o RGB para CMYK. Como é que eu posso fazer isso? Para você voltar, né? Porque se você voltar no vídeo, deixar na pausa, você vai olhar que eu deixei em RGB, acabei esquecendo. Deixei até de propósito para você dar uma olhada. Então vou mostrar para vocês como altera a cor do seu arquivo. Então vamos lá. Vai em Mode, CMYK Color, ok? E isso você, o Photoshop ele vai dar opção, vai falar, meu filho, a gente estava em RGB, se você trocar, vai acontecer de algumas cores mudarem aí, tem alguns problemas, você quer mesmo fazer isso? E aí você deu ok, pode falar, tá ok, você quer trocar, porque você vai imprimir é CMYK. Clique em ok, ele vai fazer as devidas alterações e vai alterar aqui, né, deixar o seu documento prontinho para impressão. Ok? Aqui tem o seu arquivo novo, né? O Photoshop dá algumas opções aqui de zoom, né? Por enquanto, nessa aula eu só vou ensinar como criar um arquivo novo e como salvar, né? Então vamos salvar aqui o arquivo, vamos fazer alguma coisinha legal. Clique aqui na ferramenta de Brush, né? Brush Tool, ou então você pode ir pelo atalho B no seu teclado, B de Brush. Clicou, né? Por padrão Photoshop já deixa um tamanho aqui, ó. Vamos clicar na flechinha, vamos aumentar esse tamanho, deixar 23, ok? Deixa a cor padrão e vamos fazer um risco aqui, né? Risco, ok? Curso, curso de Photoshop, ok? Faz de conta que esse é o seu arquivo para impressão. Já está feito, as cores CMYK, já está tudo ok. Agora a única coisa que lhe resta é salvar esse arquivo, ok? E aí eu vou mostrar para vocês os diferentes formatos que o Photoshop dispõe para você, ok? Outra coisa que você tem que se atentar é olhar aqui em cima no arquivo, ele mostra a visualização está em 25% e as cores que estão usadas, né? Que seria o CMYK. E além disso tem uma estrela aqui em cima. O que é essa estrela? Essa estrela ela nada mais do que um aviso do Photoshop. Quando essa estrela aparecer ali, isso quer dizer o quê? Que o arquivo não está salvo. Eu não salvei o arquivo. Se der um pau, acabar a força em casa, no trabalho, você perde tudo. Se travar a máquina também. Então se essa estrelinha está lá, você tem que salvar o seu arquivo.
E para salvar eu vou te mostrar agora como é que se faz. Então clica em File, Save, ou então simples Ctrl S no seu teclado. E aí o Photoshop vai abrir aqui, né, um lugar onde você pode salvar os seus arquivos. Então vamos lá para a área de trabalho, onde eu deixei uma pasta, né, de curso de Photoshop. Ok. E aí ele já dá o nome que você colocou lá no começo, arquivo.psd. E aí vamos salvar. Arquivo salvo. Vamos abrir a pasta. Olha só a pasta aqui. Automaticamente o Photoshop já aparece aqui, né? O ícone do Photoshop, né? Que é o seu arquivo de Photoshop, arquivo de edição. Né? O que seria um arquivo de edição, Vitor? O arquivo de edição do Photoshop é um arquivo que você pode manipular ele depois que ele já tiver feito, depois que já tiver salvo, ok? Então eu vou ensinar para vocês a como exportar esse arquivo fechado, para ninguém poder alterar, ok? Como salvar em JPEG e outras mídias também. Aqui está em arquivo PSD. E agora eu vou mostrar para vocês como salvar em JPEG, né? Que é no caso dessas outras duas fotos aqui. Então vamos lá. Então clique em File, Save As. E aí o Photoshop te dá uma gama de opções, né? Salvar em PSD, EPS, que seria em curvas, em JPEG, JPEG 2000, até JPEG estéreo aparece aqui. Né? O nosso caso seria um arquivo fechado em JPEG mesmo, normal, ok? E aí clique em salvar, depois de selecionado, o Photoshop te dá uma opção, né, da resolução, clique em OK. Aí o Photoshop salvou o seu arquivo. Agora vamos lá para a pasta, ver se apareceu. Olha aqui. Viram só? Ele não apareceu mais aquele arquivo de PSD, que seria o arquivo de edição do Photoshop. Ele apareceu um arquivo em JPEG mesmo, assim como os outros arquivos em JPEG que tem na pasta. Ok? Esse aqui é um arquivo em JPEG que você acabou de salvar. Outra coisa, né? Por exemplo, você salvou esse JPEG para impressão. Né? Caso você queira salvar ele para web, já é uma forma bem diferente. Ok? Então vamos lá. Olhando por aqui, o arquivo ficou em 685 KB. Então vamos salvar agora ele em JPEG para web, ok? Aí você me pergunta, Vitor, eu preciso de voltar lá no Image Mode para RGB, não sei o que. Não, você não precisa de fazer isso. Automaticamente tem alguma opção aqui do Photoshop que ele já dispõe para você que você pode salvar para web sem precisar de converter o seu arquivo para RGB. E eu vou te mostrar como. Clique em File, Save for Web. E aí o Photoshop mostra aqui o arquivo. E aí você mexe aqui nas definições. Deixa aqui, vou te dar um exemplo, por exemplo, ele está na qualidade 100. Se você olhar aqui no inferior esquerdo, ele mostra qual será o tamanho do seu arquivo depois, olha só, 78 KB. Ok? Se eu diminuir mais aqui a qualidade, olha só, pulou para 39 KB. Ok? E aí você pode ir salvando o seu arquivo, né, para web e dando uma olhada, ver se ele não fica com uma resolução baixa, se não fica um pouco feio, né? Porque se você diminuir a qualidade para o zero, lógico que ele vai ficar um arquivo muito mais leve, porém a qualidade vai diminuir bastante, ok? Então aí você vai nivelando para chegar até um resultado satisfatório, ok? No meu caso vou deixar aqui para a qualidade em 61, aí clique em Save, e aí vai lá para a pastinha onde você definiu, ok? Aí clique aqui em Arquivo, Salvar. Vamos deixar arquivo web, salvar. Vamos ver aqui. Olha só, o arquivo JPEG para impressão ele tem 685 KB e o arquivo web ele pulou para 35 KB. Viram só? Ficou bem menor. Ok? Essa foi a parte onde eu mostrei para vocês de como criar o seu arquivo, né, em outros formatos, web e impressão. Outra coisa que eu falei, lembra daquela estrelinha que eu falei lá no começo? Olha só, eu salvei para a web e ela apareceu aqui. E agora? Ele está falando que eu não salvei o arquivo. Então vamos lá usar o atalho, Ctrl S. A estrelinha sumiu.
Então essa é uma regrinha, né, que é boa, funciona para todo mundo. Nunca deixe essa estrelinha aparecer. Se ela tá lá, Ctrl S salva. Sempre faz uma alteração no seu arquivo, Ctrl S, alteração, Ctrl S, alteração, Ctrl S sempre. Para não acontecer nada de dar pau, o computador pifar, acontecer alguma coisa, não sei o que, e você perder tudo. Então sempre vai salvando o seu arquivo, ok? Vamos fechar aqui o arquivo, clicando no X. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês algumas formas de abrir um arquivo no Photoshop, né? Tem essa forma aqui, em File, Open, que aí você vai lá para a pastinha onde está o seu arquivo, dá 2 cliques aqui no arquivo .psd, que é o nosso arquivo, né? Vamos fechar ele. E tem a outra forma também que o Photoshop disponibiliza para você, que é o que? Puxar e arrastar. Você abre a sua pasta, puxa e arrasta para o Photoshop. Ok? Essas foram as duas formas de você abrir um arquivo no Photoshop. Pessoal, fico triste em falar isso, mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Espero também você na próxima videoaula, que é onde eu ensinarei para vocês como manipular as layers, criando layers novas, para você já ir se acostumando como é que trabalha com camadas no Photoshop, ok? Espero que vocês tenham aproveitado e tenham aprendido bastante com essa videoaula. Sempre fique conectado ao nosso site no bonstutoriais.com.br, né, para você não perder nada. Caso tenha alguma dúvida, né, caso você não tenha gostado de alguma coisa, caso você tenha alguma sugestão, pode botar aí no comentário que a gente está aí para ouvir. Muito obrigado a você que chegou até aqui e até a próxima, pessoal.